Rolling Rollins, papapá, Mundo TV no ar, especial Big Brother 2022, BBB 22, beleza galera rolinzeira? Aqui é o Rollins e estamos aí de volta para falar um pouco de BBB, porque ontem eu fiz um podcast, soltei já falando sobre o paredão, falando sobre a desistência do Abravanel, fazendo um resumão da semana. Eu vou deixar no card aí para quem não viu, porque eu tô tentando manter uma tradição de fazer um podcast por semana falando de BBB, e aí eu gosto de falar do paredão, mas eu espero até a segunda-feira para falar sobre o jogo da discórdia. Então eu faço um podcast só, entendeu? Mas como ontem, né, nós tivemos ontem no domingo, né, galera rolinzeira, nós tivemos a saída, a desistência do Abravanel, que apertou o botão do arregão, né, o botão que o Boninho fez com tanto carinho, né, que quis colocar no programa com tanto carinho para ver se alguém apertava. Então aí eu fiz um podcast um pouco mais longo falando sobre isso, sobre a desistência, o resumão e sobre o paredão, e deixei para fazer hoje um podcast um pouco mais rápido falando sobre o jogo da discórdia, beleza? Então quem quiser ouvir a minha opinião, saber um pouco mais sobre paredão, né? Dá uma olhada aí no vídeo, no podcast passado, beleza, galera rolinzeira que tá me vendo pelo YouTube, me escutando, né, pelo YouTube, também estamos no Spotify, beleza? E o jogo da discórdia hoje, galera, foi um jogo, aquele jogo tradicional que sempre tem em todos os BBBs, né, onde a pessoa vai lá à frente, né, tem as plaquinhas lá com o rosto, né, a face de cada jogador do game, certo? E escolhe qual é o protagonista do jogo. A maioria falou que é o protagonista da vida dela, então o protagonista da minha vida sou eu, né? Então a maioria se colocou como protagonista, menos um, o antagonista, o coadjuvante e o figurante, né? O protagonista seria aquele que brilha, né? A estrela principal do grande filme BBB 22, o antagonista, o seu inimigo, o seu rival, claro, óbvio, certo? O coadjuvante, aquele que tá sempre no apoio, na sustentação, por assim dizer, do protagonista ou da antagonista, do antagonista, né? E o figurante, aquele que, né, passa lá atrás na câmera e às vezes tenta dar um tchauzinho e tal, né? Que tá ali só apenas fazendo hora, vamos dizer assim. É o nome mais bonito, eles colocaram para plantas, né? Os figurantes, né, seriam astas, né? Mas então, o que eu achei muito interessante, que eu tinha anotado aqui uma coisa para falar com vocês e que coube bem dentro do jogo da discórdia de hoje, né? Que não foi tão jogo da discórdia assim, teve umas rusguinhas, né? Quem assistiu sabe, que eu anotei uma coisa falando sobre como esse Big Brother como esse BBB tá se tornando realmente um jogo de xadrez, cara. E quem está jogando esse grande jogo de xadrez, Big Brother, nesse momento, faz um tempinho já, e acho que vai ser assim até o final do jogo, Jade com as pedras pretas, entendeu? Que, como eu falo, vou voltar a repetir, daqui a pouco vão estar dizendo que ela é a minha preferida, que ela é a minha escolhida, e não é, cara, a Jade é minha malvada favorita, porque uma garota com 20 anos de idade, com aquela mentalidade que ela tem, aquela frieza que ela tem, a inteligência que ela tem, cara, é de se admirar. Não estou do lado dela, entendeu? Mas é de se admirar, cara. Ela controla, ela é a rainha propriamente do jogo de xadrez. Ela controla as pedras negras, ao meu ver, né? Apesar do quarto lollipop ser todo colorido, né? E o rei dela, que não é um homem, o rei dela seria a Laís, mas vamos lá. E com as pedras brancas nesse grande jogo de xadrez está o Arthur, cara, o pãozinho, para mim, o bisnaguinha do Brasil, o garoto malhação. Então eu tô vendo isso como um grande jogo de xadrez, cara, muito interessante, tá ficando, os dois realmente comandam ali o jogo, o Arthur não tem tanta atenção dos fados sensatos, dos meninos, etc e tal, como a Jade tem, da grande maioria. Ela ficou muito pé da vida, e com razão, do Eli e do Vini ontem, não seguiram a estratégia,
certo? E aí deu errado e amanhã Larissa sai. Tchau, Larissa, tchau, chatinha demais, né? Tá Larissa, como estão falando por aí, e é isso, cara. E a Jade ficou pé da vida. E já do outro lado, o DG tem muita personalidade, que é o meu campeão ainda. Volto a dizer que o Douglas é o meu preferido para ser o campeão. Eu já falei ontem, volto a repetir, que está entre Douglas, pra mim, né? Douglas, Arthur e Jesse, entendeu? São os meus preferidos. E do outro lado, esse seria, né? Mas o Arthur, por outro lado, ele não tem esse apoio total. Ele não consegue colocar estratégia na cabeça das pessoas, porque o DG, ele tem uma personalidade muito forte. O Douglas, o Paulo André, apesar de tudo, ele também tem uma certa personalidade. E aí o Gustavo tá meio de parceiro com ele, mas também tá meio de parceiro com o DG, tá meio de parceiro também com a Laís, entendeu? Eu não sei até onde que... E na verdade o Gustavo é o franco atirador, cara, se vocês forem analisar, é o cara que joga sozinho no jogo, cara, e que ele vai estar sempre ali aonde for conveniente, aonde estiver melhor pra ele, que é uma grande estratégia de jogo também. Ele é um grande jogador, cara. Mas vamos prosseguir falando um pouco sobre o jogo da Discord agora, rapidinho, dar uma passada aqui para vocês, galera rolinzeira. Antes de passar de ir ao jogo da discórdia, eu queria uma colocação que eu coloquei aqui também, minhas anotações faustinianas, Por que faustinianas? Porque o Faustão mesmo dizia que ele não entendia o que ele escrevia. Eu também muitas vezes não entendo o que eu escrevo. A letra é pior do que a de médico. Então são as minhas anotações faustinianas. Então aqui eu coloquei o seguinte, para falar um pouco sobre a Slo, cara. Como essa garota é quinta série, cara. Uma mulher que se tornou uma garota quinta série. Como é chata. É um nojo, cara, essa menina aí. Será que vocês concordam comigo? Cara, eu citei ontem que se eu fizesse um filme do Popeye, eu colocaria ela como a minha Olivia Palito, cara, que ela parece muito com a Olivia Palito quando tá com o cabelinho preso lá de coque, etc e tal. Mas ela é muito criança, muito infantil, cara. Muita gente ali dentro entende? Mas ela é demais, cara. Ela é demais. Ela ultrapassa. Eu não vejo a hora do Brasil destruir o casalzinho Lucas e Slo. Por favor, Brasil, por favor, né? E Laís, que se acha toda na hora que bater, eu espero que na hora que ela bata num paredão, ela veja que a casa caiu, porque ela é o Pink Cérebro, né? Jade e Laís, né? A Laís é apenas o cachorrinho de madame de Dona Jade, entendeu? Que não é cobra, é uma felina feroz, entendeu? Que por mais que eu não torça pra ela, eu tenho que reconhecer que a menina é uma fera, cara, é uma fera. E no jogo da discórdia, eu anotei algumas coisas que foram... Vamos seguir aqui. Uma coisa que eu anotei aqui, que também agora não tem muita, né? Mas eu vou falar pra vocês, foi a questão do Vini e do DG, né? Aquele chumbo trocado, de um falar pro outro que o outro você é o figurante, e o outro não, o outro é o figurante, etc e tal. Cara, e o Vini, apesar de ser um cara de um botão de rosa que não desabrochou, não fez ainda como o Gil do Vigor, né? Ele é um cara muito inteligente, mas não tem razão nenhuma em falar que o Douglas é um figurante, porque o Douglas não é, cara. O Douglas não é um figurante. Já Vini, e ele foi escolhido pela maioria da casa, acho que foram 4 votos, como figurante, e ele é um figurante, cara. Ele é a rosa que não desabrochou ainda, o botão de rosa que não floresceu, não desabrochou, entendeu? Não está encantando, certo? Aí o Vini até passou um pano no final, quando foi a vez dele escolher figurante, essas coisas, etc e tal, que o Vini é muito coração, ele ama todo mundo da casa e por isso ele sente, né, por todo mundo, fica naquela coisa e acaba murchando, né? Ele não murchou, Eliezer, ele não murchou porque ele nem floresceu, ele nem desabrochou ainda, mas eu achei muito descompensado o Vini querer dar um chumbo trocado no Douglas, dizendo que ele é figurante, porque o Douglas não é, cara. Aí o Douglas muito brincalhão falou assim, como eu sou figurante, cara, já fiz 2 filmes e etc na vida, e que eu era protagonista, etc e tal, foi mó barato, cara. Essas tiradas, essas ondas que eu acho legal da pessoa inteligente, por isso que o Douglas é o meu preferido. Aí o PA deu uma patada na Larissa, certo? Porque a Larissa tinha falado que o PA é figurante, cara, e o cara já foi líder, e ele deu uma patada linda quando virou pra ele e falou assim, se eu fosse um figurante, você não estava onde você está, certo? É por causa de mim, que sou líder, certo? Que coloquei você no paredão, e com toda razão. Então também,
essa Larissa está merecendo tomar e tomou uma patada bonita e amanhã com certeza ela estará fora da casa e será mais uma ex-BBB, espero que não tão lembrada, né? Aí teve mais, eu não vou falar de todo mundo, eu vou deixar aí talvez na descrição quem deu pra quem, etc, as coisas. Eu só queria destacar algumas coisas, que o Scooby foi super inteligente, cara, super inteligente, foi o único que não se colocou como protagonista, ele não se colocou, porque você não era obrigado, apesar do Tadeu Schmidt, meu preferido, galera rolinzeira, insinuar que a pessoa se colocasse como protagonista, né, da própria vida, dentro do próprio jogo, etc e tal. O Scooby foi mais ou menos na linha que eu iria, um pouquinho diferente. E ele não se colocou como protagonista, cara. Foi muito interessante. Ele acabou colocando o PA, o seu parceiro, né, Paulo André, o atleta, como o protagonista e a Lina como antagonista. Eu acho que tem uma certa lógica no que ele fez, cara. Foi muito inteligente o Scooby, cara. E prosseguindo... Eu não vou lembrar agora quem ele colocou de coadjuvante e nem de figurante, mas vocês procurem aí que a parte interessante do Scooby foi essa daí, cara. Depois a Jade e depois logo o Arthur. Boninho é esperto, cara. O Tadeu é esperto. Colocar a Jade, né, antes do Arthur, para escolher os seus protagonistas, os seus antagonistas e tal. E a Jade, muito inteligente como sempre, se colocou como protagonista, que ela é, certo? De uma certa forma, e o Arthur como antagonista, cara. E realmente, como eu falei, foi aí que eu achei interessante. O Arthur fez a mesma coisa, certo? E também deu uma patada na Larissa. A Larissa quase chorou, depois ficou falando assim: Arthur, posso falar com você depois? Porque ela até quis dar uma interrompida nele. Ele falou: eu estou falando, etc e tal. E essa Larissa é meio que intragávelzinho também, a garota, né, cara? Mas ele também, o Arthur, nosso bisnaguinha, ele também colocou ele como protagonista, Jade como antagonista, os dois inteligentes, como eu mencionei no começo do podcast, os dois que estão movimentando as peças desse grande jogo de xadrez. E por que eu falei que eu faria um pouco diferente do que o Scooby fez? Porque, cara, eu Rollins, eu sou fã dos vilões, entendeu? E eu tenho certeza que eu estando dentro de um Big Brother, né, Brasil, ou quem sabe Big Brother Portugal, sei lá, eu serei o antagonista, entendeu? Eu deixarei alguém, porque eu não gosto dessa coisa do bom moço. Eu sempre falo pra todo mundo: cuidado com o bom moço, cara. O bom moço, aquele cara todo certinho, aquele cara que não bebe, quem não bebe bom sujeito não é, entendeu? Aquele cara todo certinho, do trabalho pra casa, etc e tal, bom pai, bom filho. Cara, ele acaba sendo, não vamos generalizar, mas geralmente são os caras mais perigosos, cara. São aqueles caras que erram pra caramba, fazem um monte de burrada, entendeu? São traíra, são sacana, e depois alguém passa a mão na cabeça: errou, coitadinho, né? Deslizou. E quem não tem defeitos, etc e tal. Então cuidado com os bons moços, cara. Então eu não sou fã de bom moço, eu sou fã dos vilões como a Malévola, vilões como o próprio Magneto, entendeu? O próprio Loki, né? Irmão do Thor também, filho de Odin e etc e tal. Um pouco do Lex. Então, quer dizer, são inteligentes, cara. Eu prezo a inteligência. Mas o vilão boa praça, cara, entendeu? E não me entendam ruim. Então, eu serei o antagonista dentro da casa, certo? E eu vou colocar nesse jogo aí. Eu sou o antagonista. O protagonista é ele é o bom moço. Câmeras toda nele, entendeu? E porque eu acho mais interessante, cara. Eu acho o Coringa, não posso esquecer do Coringa, o grande vilão de todos, né? Coringa, assistam esse filme, cara. Amo a Arlequina também, tem um livro também chamado Arlequina 171 Sampa, que não tem muito a ver com ela, mas eu deixo sempre aí na descrição, certo? Dos meus vídeos, dos meus podcasts. Quem quiser comprar o meu romance, se passa em São Paulo, vai curtir muito, cara, beleza? E só para finalizar aqui, né? Eu já citei que o Vini foi o maior figurante, o PA, ele acabou sendo o maior protagonista, por conta de que o Scooby foi nele também. Coadjuvante foi, acho que a Laís, se eu não me engano, a parceira, né? A grande parceira, hein? De algumas garotas lá de dentro, certo? E o antagonista foi a Lina, ali da quebrada, né? Que fica amanhã, provavelmente, certo? E eu queria só destacar o posicionamento da Jessie, cara, da Jess Lane, cara, que eu falo, essa menina tá crescendo muito no jogo, e eu já falei que eu vi boatos aí, pessoas me falaram que, não sei se videntes ou analistas tal, falaram que Jessie e Natália e não sei mais que vão crescer no jogo e vão
vão chegar até a final. E eu cantei, o Rollins falou primeiro, eu cantei essa bola antes, entendeu? Que a Jessie se for o Brasil escolher aquela que mais necessita, não o grande irmão ou a grande irmã, como era o pensamento do Abravanel, e é o meu também, que é o mais camarada, né? O mais gente boa pra ganhar. Mas se o Brasil não for nessa linha e não der a linha pro grande irmão, pro Big Brother ou pra Big Sister, a Jessie, eu acho que acaba levando esse Big Brother, vai um crescimento muito grande. Eu não gosto da Natália, deve ser por isso que eu não vejo esse crescimento dela, entendeu? Mas de repente também. E a Jessie foi muito inteligente nas suas colocações, cara. Muito se posicionou aquela coisa de eu não vou jogar com ninguém, vou jogar com o meu coração do jeito que eu penso, quero que, né, dane-se quem pensar diferente, se vão dizer, se tiver, ela jogou até pro público aqui fora, se o público lá não gostar daquilo que eu tô fazendo, que me tire, mais ou menos, ela não disse com essas palavras, mas ela falou isso, ela corre um risco, é claro, mas eu gostei desse posicionamento, cara, a atitude bem diferente do Vini, que não está se posicionando em nada, entendeu? Então a Jessie pra mim tá crescendo muito no jogo, certo? E ela foi uma das que colocou a Jade como a grande antagonista dela, né? Dela própria, da Jessie, e colocou a Slow como coadjuvante, mas não como coadjuvante dela, Jessie, mas como coadjuvante de Jade, cara. Foi também um posicionamento muito inteligente, assim como eu achei o posicionamento inteligente e diferenciado também do Pedro Scooby, nosso surfista. Uhul! Beleza? Então, galera rolinzeira, eu fiz uma análise rápida aqui. Amanhã tem paredão, talvez não, segunda-feira que vem eu volto, ou domingo à noite, entendeu? E se inscrevam no canal, galera rolinzeira, dá o seu like aí, compartilhem com mais pessoas, vamos juntos aqui prosseguir até o final do Big Brother 22, se Deus quiser, beleza? Para vocês, um ótimo feriadão, um ótimo carnaval, balancê, né? Então, vamos lá, vamos brincar consciente, beleza? E depois tocar a semana, beleza, galera rolinzeira? É isso aí, mais um podcast falando sobre BBB 22, certo? Sobre o jogo da discórdia e mais algumas coisinhas. E se eu esqueci de alguma coisa ou aconteceu alguma coisa, eu volto aí num extraordinário, num plantão, beleza, galera? Agora esperando só, cadê o Paulo Ricardo dizendo, ei, brothers, ei, valeu, galera, valeu, galera rolinzeira, fui, valeu! Hey!